Vamos começar mais um Grand Round com o primeiro caso do setor de glaucoma. Boa noite a todos, o meu nome é Matheus, eu sou residente do segundo ano aqui da escola. Hoje eu vou apresentar o caso clínico do Grand Round de hoje do setor de glaucoma. Minha orientadora foi a doutora Gabriela Shigetomi e o chefe do setor é o Dr. Roberto Vessani. Então, o nosso caso é de uma paciente do sexo feminino, de 41 anos, branca, natural e procedente de São Paulo. Ela veio encaminhada para o nosso setor do pronto-socorro para uma avaliação referindo dor e hiperemia em olho esquerdo há cerca de 2 semanas. No pronto-socorro, ela apresentava um aumento da pressão intraocular em olho esquerdo durante a avaliação deles e foram iniciados os colírios hipotensores. Eles iniciaram timolol, brimonidina e travoprosta em associação com Diamox e encaminharam para o nosso setor para uma avaliação. O paciente nega quaisquer antecedentes oftalmológicos e de antecedentes pessoais ela tem hipertensão arterial sistêmica, diabetes, em uso de losartana e metformina e negava quaisquer tireoidopatias. No exame oftalmológico da nossa paciente, a acuidade visual no olho direito é de 20/25, no olho esquerdo de 20/32. Vou mostrar fotos da biomicroscopia anterior daqui a pouco. A pressão intraocular era de 9 no olho direito e de 21 no olho esquerdo, isso em vigência das 3 classes de colírios e de Diamox. Era uma pressão de 36 no pronto-socorro quando ela foi admitida aqui. A gonioscopia no olho direito tinha uma gonioscopia, o ângulo aberto até esporão escleral 360 graus, e no olho esquerdo eu vou mostrar fotos, e também vou mostrar fotos da fundoscopia de ambos os olhos. Então, na ectoscopia do olho direito, a gente consegue observar. Não, acho que Vitória. Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo, sou residente do segundo ano aqui do serviço. Então, na biomicroscopia anterior do olho direito, a gente vê cílios no pálpebra sem alterações, uma conjuntiva clara, uma córnea transparente, uma câmara anterior aparentemente formada, uma íris trófica, paciente fácil. Perfeito. No olho esquerdo, então, a gente vê cílios e pálpebras sem alterações, uma conjuntiva com um engurgitamento dos vasos episclerais dos 4 quadrantes, uma córnea transparente, uma íris trófica, câmara anterior formada e a paciente fáscica também. Perfeito. Aqui a gente consegue ver nas outras imagens justamente esse engurgitamento e tortuosidade desses vasos episclerais e conjuntivais nos 4 quadrantes no olho esquerdo. Aqui, a gonioscopia, a descrição é bem similar nos 4 quadrantes. Eu vou trazer uma imagem para facilitar a descrição. Na gonioscopia do olho esquerdo, então, a gente vê um ângulo aberto aí até o esporão escleral e a presença de sangue no canal tilene. Perfeito, não. Na fundoscopia do olho direito, Endoscopia do olho direito, então, vejo um disco óptico róseo, bem delimitado, uma escavação de 0,5, vasos de mácula sem alterações e uma retina aplicada. perfeito. No olho esquerdo, No olho esquerdo, um disco óptico róseo, bem delimitado, uma escavação aumentada de 0,8, vasos de mácula sem alterações e a retina aplicada também. perfeito. Aqui a gente consegue fazer uma comparação da retinografia tanto do olho direito quanto do olho esquerdo. A gente consegue observar que no olho direito tem um brilho da camada de fibras nervosas bem mais importante do que no olho esquerdo. E eu vou mostrar posteriormente uma foto do olho esquerdo que a gente consegue avaliar essa camada de fibras nervosas. Aqui. Então aqui a gente consegue observar, além do que o Léo descreveu, no nervo também a gente tem um afinamento na região ali, temporal superior. Em associação, a gente consegue ver na imagem na autofluorescência com um ROIT na região temporal superior, e um afinamento dessa camada de fibras nervosas, como eu falei anteriormente. Aqui a comparação dos dois. Aqui a gente realizou alguns exames, então, para paciente. No campo visual do olho direito, a gente consegue observar uma perda de fixação importante, 7 em 11, então uma confiabilidade não tão alta. Além disso, a gente consegue observar uma boa sensibilidade na região foveal, e a gente consegue ver alguns escotomas dispersos ali no desvio total, no total deviation. Enquanto que no olho esquerdo, no olho observado nas alterações, também tem uma perda de fixação de 5 em 13. A gente consegue observar uma boa sensibilidade na região foveal. E a gente consegue observar uma redução difusa no total deviation
dessas alterações. E também no pattern deviation a gente consegue observar esses escotomas principalmente inferiores no campo visual. No entanto, a gente consegue ver também um GHT fora dos limites padrões e o MD e o PSD bem aumentados em relação ao olho direito. Enquanto que no OCT, tomografia de coerência óptica de camada das fibras nervosas, a gente consegue observar um bom sinal. A gente tem um sinal no olho direito de 7 em 10, no olho esquerdo de 6 em 10. A gente consegue observar uma diferença importante na espessura da camada de fibras nervosas no olho direito, uma espessura de 95 média, e no olho esquerdo de 64, então, que a gente já conseguia ver na retinografia, mas agora no OCT a gente consegue, de fato, documentar isso. No olho direito a gente não tem nenhuma alteração, tem uma boa segmentação, a gente não tem nenhum artefato. Esse mapa de espessura a gente consegue ver que não tem alterações. Em contrapartida, no olho esquerdo a gente também tem uma boa segmentação, não tem a presença de artefatos, mas a gente consegue observar uma perda importante na região ali temporal superior e na região inferior da camada de fibras nervosas do paciente. A gente realizou também um OCT de camada de células ganglionares, também com um bom sinal de 7 em 10 no olho direito, de 6 em 10 no olho esquerdo. No olho direito, sem alterações também, com uma boa segmentação, enquanto que no olho esquerdo a gente tem uma perda difusa da camada de células ganglionares, preservando apenas essa região nasal do paciente. Então, diante disso, quais são as nossas hipóteses diagnósticas para o caso? Bom, analisando o caso, então, a paciente de sexo feminino, de 41 anos, apresentou uma pressão intraocular no olho esquerdo aumentada, tem essa assimetria de disco, né, o olho esquerdo com a escavação aumentada, associada a esse engurgitamento de vasos episclerais e alterações dos exames complementares compatíveis com glaucoma. Pensaria em algum glaucoma secundário esse engurgitamento dos vasos, pensando aí em possibilidades diagnósticas, algum shunt arteriovenoso, alguma obstrução venosa, a drenagem venosa, ou alguma causa idiopática para isso. Perfeito, Léo. Então, aqui, de fato, nas nossas hipóteses diagnósticas, a gente ficou com glaucoma secundário, aumento da pressão das veias episclerais no olho esquerdo. E diante desse diagnóstico, o mais importante é a gente descartar as causas possíveis. Entre as causas, a gente tem obstruções venosas, como pode ser pela trombose do seio cavernoso ou alguma síndrome de veia cava superior. Além disso, como o Léo falou, o shunts pode ser uma hipótese também. Ou fístulas arteriovenosas, nesse caso poderia ser uma de baixo fluxo, que não manifestaria toda a clínica do paciente. Síndrome de Sturge-Weber também é uma boa hipótese. Esclerídeos ou algumas doenças orbitárias relacionadas a tireoidopatias, lembrando que a paciente negava que tinha doenças da tireoide, mas é importante entrar como diagnóstico diferencial. Tumores orbitários ou então uma causa idiopática, se todas essas outras causas forem excluídas. Então, como conduta para paciente? Boa, boa noite, meu nome é Pedro, sou residente do terceiro ano. Bom, então, diante dessas hipóteses, acho que o essencial, em primeiro momento, é um exame de imagem, né, uma ressonância magnética de crânio e óptos com contraste conseguiria, por exemplo, nos mostrar se a possibilidade de um tumor orbitário retrobulbar causando aumento da pressão venosa, ou alguma outra lesão sólida, inflamatória. Pensando na parte vascular, em shunts, na fístula carotídeo cavernosa, que é um diagnóstico diferencial importante nesse caso, a gente poderia pedir uma angiorressonância, ou até um ultrassom com Doppler poderia ajudar bastante nesse sentido. E exames laboratoriais gerais, pensando em provas inflamatórias também, doenças inflamatórias, e como foi falado também, os exames, os hormônios tireoidianos também, só para ter certeza do status tireoidiano da paciente. Perfeito, Pedro. Então, aqui a nossa conduta realmente foi a realização da ressonância e angiorressonância de crânio-ópticos com contraste. A gente realizou esse Doppler de órbitas e também solicitou essas provas tireoidianas como T4 livre e TSH. Na ressonância e angiorressonância de crânio-óptas não foram encontradas massas orbitárias visíveis ou fístula carotídea cavernosa significativa. Também não foi observado proptose nem espessamento muscular, bem como essas massas orbitárias, como eu falei anteriormente. Que a gente tem umas imagens para ilustrar. De fato, não tem nada na região orbitária que justificasse esse aumento da pressão episcleral. A gente realizou TSH e T4 livre com valores dentro da normalidade no paciente, então descartando uma possível hipótese de doença de Graves, podendo justificar essas alterações.
E a gente realizou também um Doppler de órbitas, em que nesse Doppler de órbitas foi observado em território da veia orbitária oftálmica superior, vaso de calibre médio com fluxo laminar na porção posterior e turbilhonamento na porção mais anterior, não podendo descartar hipóteses de fístula venosa de baixo fluxo. Então, diante desse quadro, em que fístula venosa de baixo fluxo não tinha sido descartado pelo Doppler, apesar de não terem sido observadas manifestações na ressonância, a gente encaminhou a paciente para o nosso setor de órbitas para uma discussão e para uma tomada de conduta em conjunto com a equipe. E eles, então, orientaram a realização de uma angiografia cerebral para realmente descartar de fato que não teria alguma fístula carotídeo cavernosa desse quadro. E foi realizada essa angiografia. E esse estudo, para a investigação dessa suspeita, ele não demonstrou nenhuma alteração. Então, é o exame padrão ouro para a fístula carotídeo cavernosa. Então, ele, de fato, descartou que poderia ter essa alteração possível. Então, diante disso, diante de um quadro que a gente conseguiu descartar as principais hipóteses diagnósticas que o Pedro citou e que eu citei aqui previamente, o paciente não tinha um fenótipo para síndrome de Stude-Weber, não tinha nenhuma alteração orbitária que pudesse justificar, o paciente não tinha alteração de tireoide que também pudesse fazer jus ao quadro clínico, a gente ficou com a principal hipótese diagnóstica do paciente, uma hipertensão venosa episcleral idiopática, ou também chamada de síndrome de Radius-Malmen. Então, para o segmento do paciente, lembrando, ele estava em uso de timolol, brimonidina, travoprosta e diamox. E quando ela, na primeira vez que ela veio para o nosso serviço, no pronto-socorro, ela tinha uma pressão intraocular de 36 milímetros de mercúrio, e essa pressão chegou a reduzir para 22 quando ela veio ao nosso setor de glaucoma. Essa pressão foi se mantendo estável, chegou a 18, chegou a 20, mas até que no dia 10 de outubro do ano passado, ela chegou em 27 em uso das 3 classes de colírios e em uso de Jamox. Então, diante disso, esse foi um caso até que foi discutido na nossa reunião do setor, foi um caso que foi bastante discutido e foi optado, então, pela realização de uma trabeculectomia no olho esquerdo para um melhor controle da pressão intraocular da paciente. Então, foi realizada essa trabeculotomia e a gente consegue observar aqui o segmento pós-operatório da paciente, que a gente consegue ver uma bolha elevada, uma bolha vascularizada, não tinha Seidel, isso no 7º pós-operatório. E uma coisa que chama atenção é que não teve uma regressão até um mês de pós-operatório do paciente dessa dilatação de vasos episclerais. Tem alguns relatos na literatura que mostraram casos em que, de fato, esses vasos eles regrediam, mas no nosso caso, pelo menos no primeiro mês de pós-operatório, essa dilatação desses vasos não regrediu. Mas a gente vai ver que o controle da pressão intraocular foi obtido por meio da trabeculectomia. Aqui a gente consegue ver uma comparação. No primeiro pós-operatório tinha uma pressão intraocular de 18, no 7º pós-operatório também uma pressão de 18. Foi aí que a gente fez a retirada do ponto removível. E a paciente seguiu, então, com pressões controladas de 9 e 8 até meados do 30º pós-operatório. Então, a gente trouxe esse caso e trouxe um take-home message desse caso para falar sobre o glaucoma secundário, o aumento dessa pressão das veias episclerais. O diagnóstico de síndrome de Radius-Malmen é um diagnóstico de exclusão. Então, o que a gente tem que se atentar é para, de fato, descartar todas essas alterações observadas e todas essas possíveis hipóteses diagnósticas para, de fato, dar como um diagnóstico do paciente a síndrome de Radius-Malmen ou essa pressão episcleral idiopática. Aqui eu trouxe uma relação que a gente tem, em que a pressão intraocular ela é igual ao fluxo do humor aquoso dividido pela facilidade do seu escoamento mais uma pressão venosa episcleral. Ou seja, a gente tem uma relação direta do aumento da pressão venosa episcleral com o aumento da pressão intraocular. Tem uma relação de a cada aumento de 1 milímetro de mercúrio na pressão venosa episcleral, tem um aumento de 0,8 na pressão intraocular. Então, tem essa relação importante, apesar de ser difícil, de fato, medir a pressão venosa episcleral no dia a dia, a gente sabe que tem essa relação importante. Então, isso que justamente aumenta a pressão no caso da nossa paciente, causando esse glaucoma secundário. Além disso, quanto ao tratamento desses casos, depende muito da causa. É um tratamento em que ele é direcionado à causa base, se a gente conseguir encontrar e se a gente conseguir saber se é uma causa tratável ou não. Além disso, quanto ao tratamento medicamentoso, as drogas hipotensoras de escolha, elas devem ser as drogas que reduzem a produção do humor aquoso. Isso porque não adianta serem drogas que aumentam o escoamento pelo trabeculado, porque é um glaucoma pós-trabecular. Então, por exemplo, pilocarpina não seria uma opção, análogo de prostaglandina também não seria uma boa opção para o quadro da paciente. Inclusive, análogo de prostaglandina, se a causa desse glaucoma secundário for um Stude-Weber, por exemplo, até piora o quadro clínico do paciente.
Além disso, uma trabeculoplastia laser não teria um resultado satisfatório, justamente pelo que eu acabei de falar. É um glaucoma que é secundário pós-trabecular, não é um glaucoma trabecular. Então, não tem uma relação com o trabeculado em si. E no tratamento cirúrgico, uma das opções que foi realizada no nosso departamento foi a trabeculectomia. Podem ser feitos também implantes de drenagem ou uma ciclofotocoagulação, que são opções possíveis para os pacientes para controle de maior de pressão. E nesses pacientes de glaucoma secundário pós-trabecular, especialmente nesse caso, a gente tem que ficar atento para os casos de trabeculectomia por um maior risco de efusão coroidal e hipotonia. Então, tem que ter um acompanhamento adequado no pós-operatório para descartar essas alterações que são bem importantes no nosso quadro clínico. Esse foi o nosso caso. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, em especial a minha orientadora pela ajuda na confecção e na condução do caso. Obrigado, gente. Muito bom, Matheus. Eu estou de longe aqui, mas estou. Me desculpa não poder estar presente hoje. Então, eu vou perguntar para a Gabriela. Eu queria duas coisas. Primeiro, o porquê realmente escolher a trabeculectomia, né? Porque o lugar de drenagem é a parte episcleral. E a segunda pergunta é: por que demorar tanto para indicar a cirurgia? Porque o paciente estava usando Diamox, né? E estavam já com várias drogas e mais o Diamox. Então, por que esperar tanto para indicar a cirurgia? Essas duas perguntas eu gostaria. Muito obrigado, mas excelente caso, viu? Muito bom, adorei o caso. Ah, que bacana. A gente fica muito contente, né? É um prazer poder participar da reunião. Parabéns, Matheus, pela apresentação. A gente vai responder ao caso, né? Só lembrando que a gente está aqui, né, diante de uma paciente jovem com aumento de pressão unilateral, né, com esse engurgitamento dos vasos episclerais, o sangue no canal de Schlem, levando essa hipótese desse glaucoma de aumento de pressão venosa episcleral, né? E a gente tem que lembrar um pouquinho da drenagem do humor aquoso, até para responder a pergunta. Essa drenagem do humor aquoso, ela ocorre principalmente, né, pelo trabeculado corneoescleral, seguindo pelo canal de Schlem, ganhando, então, as veias episclerais através dos canais coletores e seguindo pela veia oftálmica superior, seguindo até o seio cavernoso, né? E existem diversas anastomoses nesse sistema de venoso orbitário, né? Então, toda vez que a gente está diante de um aumento de pressão venosa episcleral, a gente tem que investigar essas causas. Será que tem uma fístula, né, arteriovenosa? Será que a gente tem alguma obstrução nesse sistema? E talvez ter demorado um pouquinho para a escolha de tratamento, porque quando a gente às vezes identifica uma causa, a gente vai tratar aquela causa, né? Então, talvez isso tenha feito a gente demorar um pouquinho nessa escolha pela trabeculectomia. E não identificamos uma causa tratável. Então, aí sim, a gente vai seguir para as opções que a gente tem, né? Então, as drogas hipotensoras que diminuem o fluxo do humor aquoso são a primeira opção, as drogas que facilitam o escoamento não vão ser tão efetivas aqui, né? A intervir na pressão no trabeculado também não vai ser efetivo, então a gente fazer uma trabeculoplastia laser, ou a gente fazer os procedimentos minimamente invasivos, fazer um stent, que atuam na via trabecular também não vai fazer sentido. E aí o procedimento de escolha foi a trabeculectomia, que aí, na verdade, a pressão venosa episcleral ela não vai ser tão importante, porque a gente vai estar desviando esse fluxo do humor aquoso para a nossa fístula, para a trabeculectomia, né? E aí a gente tem que ter todos os cuidados na confecção de uma trabeculectomia, num caso desse, porque são olhos que não é igual você fazer uma TREC no glaucoma primário de ângulo aberto, né? São olhos que têm maior risco de efusão veal, então, logo de início, às vezes até anestesia, dependendo se tem algum comprometimento ali retrobulbar, a gente evita fazer anestesia peribulbar, retrobulbar, a gente faz anestesia tópica ou sedação, dependendo do caso. Então, a gente vai tentar fugir desses vasos episclerais para evitar sangramento durante a cirurgia, durante a confecção do flap. Existe risco maior de efusão coroidal durante a cirurgia, então a gente vai evitar a descompressão da câmara anterior e a gente pode até fazer uma esclerectomia profunda em alguns casos. E para evitar hipotonia também, a gente pode dar mais pontos no flap durante essa cirurgia, deixar mais firme para evitar hipotonia precoce no pós-operatório e evitar também descolamento coroidal, né? Então, e fazer uma lise mais tardia dessa sutura. Então, foi isso que a gente seguiu com essa paciente, por isso que teve esse caminho. Ela teve uma boa evolução e a gente sempre lembrar que essa hipótese que a gente teve esse diagnóstico foi um diagnóstico de exclusão.
né? Então, sempre tem que excluir todas essas outras causas. Não sei se eu respondi todas as perguntas, mas eram essas as minhas colocações. Não, respondeu o que eu queria, sim. Obrigada. Doutor Roberto, quer fazer algum comentário? Não? Então vamos seguindo com o próximo caso. Do setor de óptica cirúrgica. Já tá, Vicky. Quando eu tô apertando, tô saindo. Calma, que eu acho que tá dando um delay. Boa noite, meu nome é Carolina, eu sou residente do 2º ano aqui da escola, e hoje eu vou apresentar o Grand Round de ótica cirúrgica. Meu orientador foi o Dr. Edson Mori, os chefes do setor são o Dr. Richard Ida e o Dr. Rafael Kobayashi. E eu gostaria de fazer um agradecimento ao Dr. Wallace por ter me cedido esse caso. Então, nós temos um homem de 69 anos, natural de São Paulo, comerciante, que veio com a queixa de piora da qualidade visual no olho direito há 1 ano e meio. De antecedentes, ele fez a cirurgia de facomistificação com implante de lente intraocular no olho esquerdo há 1 mês. No exame oftalmológico, nós temos a acuidade visual com melhor correção no olho direito de 20/30, com a refração de mais 0,75, menos 1 a 90, e no olho esquerdo, 20/15, com a refração de mais 0,25 a menos 0,25, com menos 0,25 a 90. A biomicroscopia, eu vou mostrar uma foto a seguir do olho direito. No olho esquerdo, a gente tem uma conjuntiva clara, com a córnea transparente, uma câmara anterior formada, sem reação de câmara, uma íris trófica com alho no saco, e a pressão intraocular, aferida pelo cronômetro de aplanação de Goldman, no olho direito estava de 14 e no olho esquerdo de 15 milímetros de mercúrio. Na fundoscopia do olho direito, nós tivemos um disco óptico rosa bem delimitado, com escavação de 0,2, vaso e mácula sem alterações e uma retina aplicada. E no olho esquerdo, um disco óptico rosa bem delimitado, com escavação de 0,3, vaso e mácula sem alterações e uma retina aplicada. Nós temos o acompanhamento da refração, eu vou focar no olho direito, dos últimos 20 anos. E nisso a gente pode ver que o paciente foi adquirindo um astigmatismo contra a regra. Aqui na foto da biomicroscopia anterior do olho direito, nós podemos ver uma câmara anterior ampla, com uma catarata cortical anterior de 1 cruz e uma nuclear de 1 para 2 cruzes. E no mapa topográfico desse paciente, para a gente começar a programar a cirurgia dele, nós podemos ver que esse paciente tem um astigmatismo regular, simétrico, contra a regra. E no mapa de da espessura corneana, nós podemos ver 586. Então, nós pedimos a biometria óptica desse paciente, um comprimento axial de 24,41, com uma profundidade da câmara anterior de 3,36 e uma espessura de cristalino de 5 milímetros. Mais uma vez, nós podemos ver um astigmatismo contra a regra, de menos 1 dioptria. E assim, para programar essa cirurgia, nós colocamos esses dados da biometria nas fórmulas para calcular a melhor lente para esse paciente. Sabendo que o olho esquerdo, já operado, estava muito bem para longas distâncias, nós optamos por fazer uma monovisão, colocando o olho direito para a visão para perto. Então, nós optamos pela lente Eye-Enhance, que é uma lente monofocal de foco estendido, de mais 24 dioptrias, focando um target de menos 1,5. E aí, a refração do pós-operatório, 30 dias de pós-operatório desse paciente, nós temos no olho direito menos 0,50 com cilindro de menos 2,25 a 95 graus. E para a gente comparar, para a gente relembrar dessa refração no pré-operatório, nós podemos ver que o astigmatismo é muito maior do que estava no pré-operatório. No entanto, o target de menos 1,5 que nós tínhamos programado, pelo equivalente esférico, ele está bom, ficou de menos 1,6. Mas o paciente vinha reclamando de a visão borrada para perto, que era justamente o nosso objetivo para ele ter uma boa visão para perto. Então, eu queria abrir para as hipóteses diagnósticas. Ainda não. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel, sou residente do 2º ano. Então, nós temos um paciente de 69 anos, realizou uma cirurgia de catarata no olho esquerdo, com sucesso.
e realizou recentemente uma cirurgia de catarata no olho direito e, surpreendentemente, tem um astigmatismo não esperado no exame refracional pós-cirurgia de catarata. Então, a gente precisa levantar como hipótese diagnóstica um astigmatismo relacionado à incisão incisional ou devido à alteração macular, ou até mesmo devido ao erro do cálculo da lente ou mau posicionamento da lente. Muito bem. Como o Daniel falou, nós pensamos justamente nisso. Nós pensamos no astigmatismo induzido pela incisão, um edema macular pós-cirúrgico, um defeito na lente intraocular, um erro na escolha dessa lente, um astigmatismo interno não identificado, um tilt ou uma descentração da lente. E para isso, para excluir o primeiro incisional, nós optamos por pedir outro mapa topográfico desse paciente. E no diferencial do mapa sagital anterior desse paciente, nós podemos ver que mantém o mesmo. Aqui uma foto da biomicroscopia após a cirurgia, nós podemos ver que nós temos uma lente no saco, centrada, sem tilt. E na tomografia óptica computadorizada, nós podemos ver que a interface vitro-retiniana está sem alterações, com a preservação do paralelismo das camadas internas e externas da retina e com a depressão foveal preservada. Então, nós decidimos pedir uma aberrometria desse paciente para melhor entender o que está acontecendo. Nesse aberrômetro, nós podemos ver que o astigmatismo total, o cilindro total desse paciente é de menos 1,5, com o corneano de menos 1,04 e o interno de menos 0,94. Então, esse interno seria por conta de um erro na lente ou seria talvez um astigmatismo corneano posterior? Então, nós já excluímos o astigmatismo induzido, excluímos o edema macular, excluímos o tilt e a descentração da lente. E ficamos com essas 3 últimas opções. Nossas condutas. Boa noite a todos, meu nome é Pedro, eu sou residente do 3º ano. A gente está aqui perguntando um pouco sobre da onde veio esse astigmatismo, né? Mas o fato é que a gente tem um astigmatismo no olho direito, o paciente está incomodado e a gente tem que corrigir. Indo do mais básico, né, para coisas um pouco mais invasivas. A gente poderia tentar, por exemplo, colocar um óculos só com grau do olho direito. Provavelmente o paciente não vai gostar, vai ter algum grau de diferença de tamanho de imagem. A gente poderia tentar lente de contato também no olho só, o paciente já idoso. Provavelmente também não ia ser a melhor opção. Olhando a tomografia de córnea, eu acho que esse paciente poderia ser um candidato para a gente fazer uma cirurgia refrativa corneana, um PRK, ou talvez um LASIK. Não cheguei a calcular o PTA. Ou a gente poderia trocar essa lente, colocar uma lente tórica, ou às vezes deixar mesmo com uma lente esférica, mas para diminuir, a fim de diminuir esse equivalente esférico, mas considerando que deve ser um paciente muito exigente, eu acho que valeria a pena a gente tentar, talvez, trocar essa lente por uma lente tórica intraocular. Então, nós pensamos, mais ou menos como o Gusmão, nós pensamos talvez em girar essa lente. Se nós pensássemos que essa lente, na verdade, veio com defeito e ela veio tórica, e se a gente for lembrar do OPD, o astigmatismo interno desse paciente estava no mesmo eixo do astigmatismo corneano. Será que se nós girássemos essa lente seria o suficiente? Nós pensamos em talvez trocar a lente, realmente colocar uma lente tórica, ou, por final, fazer uma ablação corneana como o PRK ou LASIK. Então, vamos entender melhor o que está acontecendo com o nosso paciente para entender como a gente pode ajudar ele. Volto no mapa topográfico desse paciente, na curvatura axial. Na curvatura axial, nós podemos ver, novamente, que esse paciente possui um astigmatismo regular, simétrico, contra a regra. Enquanto, quando nós vamos olhar a curvatura sagital, né, a curvatura posterior desse paciente, nós podemos ver que o eixo de maior curvatura é um eixo vertical. Se nós formos lembrar, a córnea posterior ela é uma lente negativa. Então, com isso, ela vai fazer um fator aditivo nesse astigmatismo total. Pegando esse outro paciente para a gente entender melhor, que na córnea anterior, ele tem um astigmatismo a favor da regra, no posterior ele continua com a maior curvatura no eixo vertical. Ele vai ter um astigmatismo total resultante menor do que o só o anterior. Então, por último, nós pedimos o EKR, que é um exame que ele vai avaliar tanto a face anterior quanto a face posterior da córnea, com valores reais, não valores teóricos.
E nós podemos ver que nós encontramos astigmatismo de 1,76. Assim, em nossa conduta, nós decidimos por fazer uma cirurgia cérebro-refrativa percal LASIK com target de menos 1,75. De take home message, eu trouxe 2 artigos para nós discutirmos. O primeiro fala da contribuição do astigmatismo posterior no astigmatismo total corneano. Esse primeiro mapa, ele vai mostrar justamente o astigmatismo corneano anterior. Então, nós podemos ver em vermelho a curvatura vertical, com a curvatura vertical de maior curvatura, ou seja, um astigmatismo a favor da regra. E a gente vê que, ao longo dos anos, esse astigmatismo vai se transformando no astigmatismo posterior, que é justamente o que a gente vê em verde. No entanto, o astigmatismo da face posterior, a curvatura posterior da nossa córnea, ela se altera minimamente, se mantendo com a maior curvatura no eixo vertical. Com isso, a gente pode chegar em algumas conclusões. Isso indica que nos mais jovens, o astigmatismo posterior ele compensa parcialmente o astigmatismo corneano. No entanto, em mais velhos, esse astigmatismo acaba fazendo um fator aditivo. Então, se a gente ignorar, se a gente não considerar o astigmatismo da face posterior, a curvatura posterior, a gente pode estar causando uma hipercorreção em astigmatismos a favor da regra e uma hipocorreção em astigmatismos contra a regra. Então, nós pensamos, será se nós tivéssemos calculado essa lente de uma forma diferente, nós teríamos resultados pós-cirúrgicos diferentes, usando esse cálculo que a gente tem acesso online das lentes, sem incluir o astigmatismo posterior, nós podemos ver a primeira lente, a lente que nós usamos, nós podemos ver que ele ficaria com um cilindro de menos 1,02. Perdão. De menos 1,02. Enquanto que, se a gente tivesse usado uma tórica, ele ficaria com menos 0,07. Agora, se nós incluíssemos o astigmatismo posterior, nós teríamos um cilindro de menos 1,21 e menos 0,12. Se nós formos lembrar da refração do paciente, mesmo assim ela ficaria aquém do astigmatismo refracional que nós encontramos, que foi de menos 2,25. Assim, eu trouxe esse segundo artigo, que nós podemos ver que existem diferentes métodos de a gente aferir o astigmatismo da córnea posterior, mas esse astigmatismo deve ser medido de uma forma real e não de uma forma teórica, como, por exemplo, nessa última fórmula que eu mostrei. Aferindo de uma forma o astigmatismo com valores reais, nós podemos ter melhores resultados nas nossas cirurgias. Então, sem considerar o astigmatismo corneano posterior, o astigmatismo anterior a favor da regra tende a ser hipercorrigido, e o contra a regra tende a ser hipocorrigido. E, por último, a utilização de astigmatismo total real, baseado nas superfícies anterior e posterior da córnea, podem melhorar os resultados pós-operatórios com o implante das lentes tóricas. É isso, obrigada. De novo, excelente caso, viu, Carolina? Obrigada, Muito professora. bom mesmo, muito bom. Vamos discutir agora, então? Pode ir. O doutor Edson Mori vai falar, vai dar os comentários, doutora Nilva. Obrigado, Edinho, pela presença. Bom, eu trouxe esse caso, Nilva, que é um caso onde os residentes não estão tão habituados com as lentes, implantes de lentes tóricas, porque são lentes com custo um pouco maior, então não utilizamos muito no nosso serviço, mas fora no dia a dia, mais de 30% dos casos a gente implanta lentes tóricas, né? Então é importante você ter a noção do que como ter um resultado melhor na hora da escolha da lente tórica. Faz mais de 10 anos que já se vem falando da importância do astigmatismo posterior, ele sendo mais curvo no eixo vertical, e assim levando a hipercorreção nos casos dos astigmatismos a favor da regra e hipocorreção nos astigmatismos contra regras. E aí foram desenvolvidos várias fórmulas, vários nomogramas, que hoje várias empresas já utilizam nos seus sites, que você pode clicar
e aí ele tende a diminuir essa hipercorreção ou hipocorreção nesses astigmatismos teóricos, né? No nosso caso, você viu que mesmo utilizando essas fórmulas, você ainda estaria errando, estaria hipocorrigindo o astigmatismo. E existem vários aparelhos que podem estar hoje sendo utilizados para medir esse astigmatismo real, né? Medindo a curvatura anterior e a curvatura posterior. Tem os OCTs, vários aparelhos já têm implementado essas novas tecnologias dentro dos biômetros, né? Então, vários biômetros já vêm analisando a curvatura anterior e a posterior e te mostrando qual que seria o astigmatismo que você teria, o eixo correto, você poderia colocar. Porém, se você utilizar essa análise, esse astigmatismo real, você tem que lembrar que você não pode clicar lá e colocar o astigmatismo posterior que existem nas fórmulas de Barrett, nas fórmulas de Bulafia-Koch, né? Porque senão você vai levar uma hipercorreção, tá? Acho que era mais isso, Nilva, a importância da análise desse astigmatismo posterior que vem melhorando os nossos resultados, né? Hoje, acho que mais de 90%, acho que é muito raro o cirurgião de catarata prestar muita atenção nesse astigmatismo posterior e escolher a lente pelo astigmatismo total. E sim, a maior parte dos cirurgiões vão lá e colocam na calculadora online, colocando a utilização do astigmatismo posterior teórico, né? O que, nesse caso, não adiantaria muito, ajudaria. Acho que a correção foi um pouco maior, de 0,2 só, né? E a gente teve uma hipocorreção de mais de uma dioptria, né? E, Edinho, você consideraria implantar uma lente tórica a partir de que astigmatismo? Tem um número mágico para a gente calcular isso? Não tem, porque depende muito por exemplo, nesse caso, Nilva, nos astigmatismos contra a regra, você sabe que ele vai hipocorrigir. Então, se você tem um astigmatismo de 0,75, provavelmente você vai ter lá um astigmatismo final acima de uma dioptria, né? De astigmatismo residual. Então, nos casos de contra a regra, você tende a utilizar as lentes tóricas em um astigmatismo menor, e nos astigmatismos a favor da regra, se ele tem uma dioptria de astigmatismo a favor da regra, você pode ter um resultado melhor por ele ter uma hipercorreção, né? Então, você vai ficar com um astigmatismo residual menor, né? E depende de cada caso. Por exemplo, se você utiliza lentes multifocais, eles têm que ser um pouco mais precisos, o astigmatismo pode fazer um pouco mais a diferença. Então, nesses casos, você pode, o implante de lentes tóricas acabam tendo uma incidência um pouco maior. Excelente. O Rafael, quer comentar alguma coisa? O Richard? Então, aí. Não, Então podemos seguir, né, Sunguinha? podemos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Edson. Vamos para o terceiro caso do setor de retina, com o Hugo. Um aviso bem doméstico aqui. Pessoal, toma cuidado com essas letras que foram colocadas aí no corredor, porque ela tem umas que estão afiadas, tá? Então, a gente vai fazer uma intervenção amanhã para resolver isso. Quero ninguém não parar na cirurgia geral por causa disso.
É o Hugo. Vai dar. Vai. Deixa eu só. Um minutinho para a gente poder arrumar a apresentação aqui. É você, Vitória. Pronto? Pode começar, Hugo. Good night, everyone. My name is Hugo. I'm a second year resident here at the service. And tonight I'm going to present the last case of the night from our retina division. My advisor and also head of the department is Dr. Caio Regatieri. So our case is about a 67-year-old female patient, retired, born and raised in São Paulo, who had a complaint of low visual acuity in both eyes, progressive, painless, that started 3 months ago, and she hadn't seek for assistance before. She had a history of cataract surgery on her left eye 1 year ago, and for her past medical history, she had systemic hypertension for 15 years, she was diabetic for 10 years, she had a past of stroke 3 years ago, and a neck tumor treated with local radiotherapy 5 years ago. On her ophthalmological exam, she had a visual acuity of counting fingers in both eyes. Her intraocular pressure was 12 on her right eye and 34 on her left eye. For the anterior biomicroscopy, I'll show some photos. On the gonioscopy, she had an open angle on the right eye and a closed angle with now vessels 360 degrees on her left eye. Her pupillary reflex, she had 3 crosses of consensual and direct reflex on her right eye, and 1 cross of consensual and direct reflex on her left eye. And for the fundoscopy, I'll show some photos. Good evening. My name is Luisa. I'm second year resident in the biomicroscopy of the right eye. You can see normal eyelids and eyelashes, clear conjunctiva, clear cornea, and tropic iris. In the left eye, we can see normal eyelids and eyelashes, 2 plus of conjunctival hyperemia with vascular engorgement, and clear cornea, and tropic iris, and mydriasis. Here, a closer look to the anterior biomicroscopy. You can see new blood vessels, the peripheral iris and pupil margin, and the patient is pseudophakic. The fundoscopy. In the fundoscopy of right eye, we can see it appears a well-defined disc with vascular straining and vitreous hemorrhage. In the left eye, are clearly defined disc with new blood vessels, vascular straining, and pre-retinal hemorrhage located infranasally. And in this photo, we can see the pre-retinal hemorrhage clearly, and the nail vessels in the disc.
So for the diagnostic hypothesis, So it's a 7. 67 years old female patient with hypertensive and diabetic with a story of stroke. Presents vitreous emoji in the right eye, and neovascular glaucoma in the left eye, and proliferative retinopathy in both eyes. And the primary cause to consider is diabetes and previous venous occlusion. And additionally, it's important to rule out hyperviscosity syndromes, inflammatory and paraneoplasic causes, considering the patient's story of a treated neck tumor. Yes, and it's also a differential diagnosis, the possibility of phennocular ischemic syndrome. Is it's kind of differential diagnosis for proliferative retinopathy. So that's what Luisa just said. She had a vitreous hemorrhage in the right eye, a neovascular glaucoma in the left eye, and a proliferative retinopathy in both eyes. So the main causes would be the diabetic retinopathy, a previous venous occlusion, and ocular ischemic syndrome, or hyperviscosity syndromes that had to be ruled out. So for the management. Good evening, everyone. My name is Mauricio. I'm a third-year resident. So this patient has had a very important systemic diseases in the past. So, and these ocular symptoms and signs could be secondary to these past medical histories. So first, I will look at this past history, such as her past neck tumor, past stroke. So we should first rule out these life-threatening situations. I would first order a neck and cranium CT scan to assess a possible recurrence of this neck tumor. And we can also order a Doppler ultrasound to assess carotid occlusion, which might justify her possible ocular ischemic syndrome. And also refer her to her neurologist, even a vascular surgeon, if this is the case. And also order blood tests, we could order serologies, looking at hyperviscosity syndromes. But for her ocular management now, she has vitreous hemorrhage in her right eye for 3 months, I guess, in the past 3 months. So we could wait for the 3 months and discuss possible vitrectomy for this eye in the following months. And for the left eye, she has an IOP of 34 and neovascularization of the angle. So we could add one glaucoma drug, like can start timolol if we can, and see the result, and then add another drug, and then add another drug, and see if she responds well. And we could also further investigate the retina with fluorescent angiography, autofluorescence, and think about maybe photocoagulation for this eye. But I would further focus on the systemic management, like her past cancer and her past stroke first, and then we could focus on the eye. That's correct. That's kind of what we did. We requested general laboratory exams, serologies, blood glucose, and glycated hemoglobin to see if her diseases were kind of controlled, because our first hypothesis would be the diabetes. And we also ordered a cranial and neck CT scan to rule out the possibility of a new tumor growing up. We ordered an infrared autofluorescence and angiofluorescence for both eyes. And we started her on eye drops. 3 drugs were progressively added week by week. We started just with timolol, and then we progressively add the other eye drops. So
On your left, you can see her autofluorosonography that was unremarkable for her right eye. And on your right, you can see an angiofluorosonography. It's a late phase of the angio because that wasn't the eye that was prioritized. And we have exam into 4.5 minutes. We can't see too much. We can't see any signs of neovascularization. And we can't see very well the perfusion of the posterior pole, but the exam seems okay. On her left eye, the autofluor and red free were unremarkable. And the angiofluorosonography, what calls our attention here is that we can only see contrast inside the vessels into 65 seconds of examination. So pretty delayed vascular filling up time. Within 85 seconds, we start to see a laminar flow, but we still see a diffuse perfusion through the posterior pole. We see a hypofluorescence by blockage near to the disc in that preretinal hemorrhage area. And with these examinations, over 9 minutes, we can see a diffuse leakage from all vessels from this patient, probably due to insufficient endothelium. So with these new exams, the patient CT scan, neck and head CT scan was unremarkable also. Of course, she had alterations from the previous stroke, but nothing new. Her diabetes was kind of controlled. Her lab tests were all negative. So with this, we kind of ruled out the proliferative diabetic retinopathy and the hyperviscosity syndrome. So this time we kept for our diagnostic hypothesis a previous venous occlusion or an ocular ischemic syndrome. So thinking about that, we ordered an carotid Doppler ultrasound for this patient. And on the ultrasound, her internal and external right carotids were stenosed, and her left and right ophthalmic arteries were with a very bad flow. Her right ophthalmic artery had almost no flow, and her left ophthalmic artery had reverse flow. So with these exams, we kind of sealed the diagnosis of an ocular ischemic syndrome for this patient. And now for the management, we had probably 3 options. Pump photocoagulation on the left eye, as Mauricio said, a vitrectomy for the right eye, or anti-VEGF for both eyes. This for the ocular treatment. Since the patient didn't have good clinical conditions to undergo a surgical procedure because of multiple comorbidities, we ruled out the possibility of surgical intervention for this patient, and we chose to be more conservative. So for this patient, we chose a pump photocoagulation on her left eye, and we chose to follow up the vitreous hemorrhage for her right eye. And we also referred her to a primary care physician as well as for a neurologist, because probably is a patient that will benefit from an endarterectomy. So on the follow-up, 6 months after pump photocoagulation and the start of the eye drops, we can see the vascular engorgement is way better on her left eye. We can see a reduction, an important reduction of the neovascularization on the iris. And on the angiography, we can see the pump photocoagulation almost to the posterior pole, almost to the macula, diffuse leakage on the disc, and kind of controlled. So we wanted to bring up this case because ocular ischemic syndrome is kind of misdiagnosed frequently as central venous occlusion or diabetic retinopathy,
that usually the vision loss is acute in the central venous occlusion, and in diabetic retinopathy or in the ocular ischemic syndrome is kind of chronic. And although less common, it's important to remember this differential diagnosis, as it may require some specific treatments, systemic treatments such as an endarterectomy. And the carotid image is the most important modality to support the diagnosis. And the management involves a multidisciplinary approach. And ophthalmic imaging, such as an angiofluorescence or autofluor, can help us visualize perfusion and non-perfusion areas and damage to the retina, choroid, and iris. And the eye treatment basically involves the control of complications. Hugo, com o tratamento, a pressão melhorou? A pressão ocular? Yes, Professor. It was added 3 drugs. We started on timolol. After 1 week, it was 26, and then 22, and then 18. And then we started taking out the eye drops. Okay, sorry, I forgot my English. Caio, Não, eu acho que é importante a gente sempre lembrar a semirocular isquêmica, porque a gente sempre pensa em diabetes e oclusão vascular. Nesse caso também tinha a questão do tumor que tinha no pescoço desse paciente, então acho que a semirocular isquêmica também é um diagnóstico que deve ser sempre lembrado. E algo que é muito um tip, como se fosse uma dica, é que esse paciente com um glaucoma neovascular desse nível não teria 34 de pressão, teria uma pressão muito maior. Só que pelo fato de ter uma síndrome ocular isquêmica, você também tem uma isquemia de corpo ciliar, isso causa um shutdown de corpo ciliar. Então esse paciente muitas vezes foi controlado com medicação, foi controlado com medicação antihipertensiva, porque já tinha uma baixa produção de humor aquoso, né? E com o tempo isso daí vai evoluindo. Então, se você pega um paciente com um monte de neovaso de íris, como a gente viu, o ângulo fechado e a pressão não tão alta, a síndrome ocular isquêmica deve ser um diagnóstico diferencial importante para vocês lembrarem, tá? Porque a gente esperaria uma pressão de 50, 60, que é o que a gente vê hoje em dia, que a gente vê nos ambulatórios. E a outra questão importante é lembrar que esses pacientes são pacientes com uma síndrome plurimetabólica, em que você tem essa alteração não só nas carótidas, mas você tem também nas coronárias, um paciente nefropata. Isso acaba contribuindo com a alteração da microvasculatura de todo o organismo. Caio, qual era a causa da hemorragia vítrea olho direito? Aí a retinopatia diabética, bem lembrada, era a retinopatia diabética. A gente optou por não operar esse paciente, porque era um paciente ASA 4, né? E a hemorragia vítrea, com o passar do tempo, melhorou, mas é um paciente que evoluiu mal. E Caio, foi super importante você colocar o não uso de injeção de anti-VEGF de repetição, né? A gente priorizou o tratamento a laser, né? Com certeza. Nesse caso, essa aretosquemia, o tratamento a laser foi na tentativa de manter aquele olho viável e a gente evitar a progressão da neovascularização. Então, a isquemia era uma isquemia intensa que, bem lembrado, como a professora Nilva falou, não, o anti-VEGF não teria nenhuma função nesse ponto. E o que eu sempre falo, né, esses casos graves de oclusão, a participação da gente como oftalmologista é lembrar que a gente também é médico e a gente tem que pensar para o paciente não morrer, né? Porque veja a gravidade do quadro sistêmico desse paciente, que não se resumia só ao quadro ocular, né? Não, esse é um paciente muito grave, então o quadro oftalmológico dele, nesse caso, era uma complicação de uma situação muito pior, né? Excelente. Hoje, meninos, vocês estão de parabéns,
porque os 3 casos apresentados hoje foram divinos. Parabéns, viu? Sung, por favor. Vamos convidar o doutor Roberto Vessani, chefe do setor de glaucoma da Unifesp, para dar nossa aula. Boa noite a todos. Só queria fazer um rápido comentário do caso anterior, porque eu fiquei pensando que no mesmo cuidado que o pessoal da retina tem na investigação, nós no glaucoma temos a preocupação com o tempo, né? Especialmente se o paciente tem um glaucoma neovascular com ângulo aberto, porque o tempo para a gente é muito importante da intervenção para tentar regredir neovaso. Quando você tem goniocineca extensa, não faz mais diferença, porque esse paciente frequentemente não vai conseguir controlar a pressão, mas quando tem ângulo aberto ainda, pode fazer muita diferença para a gente no glaucoma, né? Bom, queria agradecer mais uma vez por estar aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre remoção do cristalino no fechamento angular. Peço desculpas porque vão ter slides em inglês e slides em português, eu não tive tempo de mudar isso, mas acho que não vai atrapalhar vocês. E eu vou começar mostrando um caso de um paciente que eu atendi em fevereiro. É um paciente de 71 anos, psiquiatra, colega nosso, que teve uma história de fechamento angular agudo durante um voo para Roma, 30 dias antes da consulta comigo. Esse paciente acabou sendo tratado lá, foi controlado clinicamente, e ele tinha já uma história de ter feito iridotomia há uns 15 anos atrás, e o paciente veio em consulta com a gente já usando medicação. Essas são as imagens do paciente, olho direito e olho esquerdo. O paciente tinha aí uma visão de 20/40, alto hipermétrope, alto astigmata nos 2 olhos, o olho esquerdo visão boa, olho direito com pressão de 14, usando 3 drogas, e o olho esquerdo sem nenhuma medicação. Aí a gente avaliou melhor o paciente, viu que na gonioscopia do olho esquerdo, que dava para ver melhor, porque o direito tinha um pouquinho de edema de córnea ainda, residual, ele tinha, como vocês veem aqui nessa imagem, um ângulo que era ainda oclusível, apesar da iridotomia, né? Ou seja, a gente eliminou o bloqueio pupilar relativo, mas o ângulo ainda fechava. E com indentação abria, tá? E a gente resolveu avaliar esse paciente um pouco melhor. Essa aqui são as imagens do OCT do paciente, do campo visual, e a gente observou que o olho direito tinha um dano bastante avançado já da camada de fibras nervosas e do nervo, e, por consequência, também um defeito bem importante do campo visual desse olho. O olho esquerdo tinha um nervo bom, camada de fibras nervosas boas, complexos de células ganglionares bons. Apesar desse campo visual mostrar uma alteração, ela não era compatível com o nervo. Então, isso mostrou para a gente que esse paciente provavelmente não tinha uma lesão tão recente assim, né? O paciente confessou para a gente que ele usava medicação analgésica crônica e provavelmente tinha crise subentrante e não percebia, né? E foi complicando e comprometendo o nervo dele. Isso aqui é um OCT de segmento anterior do paciente dos 2 olhos, olho direito e olho esquerdo. Vocês veem que a câmara bem rasa, o cristalino tendo uma participação importante aqui nesse comprometimento também. A biometria mostrando que era um olho pequeno, de 21,5 mais ou menos, diântero posterior, e lio de quase 30, tá? A gente acabou optando por fazer uma cirurgia de catarata isolada, porque era um paciente com bom controle pressórico. Eu vou mostrar para vocês logo adiante por que isso, apesar do glaucoma avançado no olho direito, lio monofocal, tórica. Tá? O paciente ficou bem, pressão até caiu um pouquinho, uma droga só no olho direito controlado, olho esquerdo sem nenhuma droga como era antes, e pressão um pouquinho mais baixa também. A gente optou por tirar o cristalino logo. Então, esse é um exemplo de que apesar do glaucoma primário de ângulo fechado ser menos frequente no Brasil, ele é um tipo de glaucoma muito agressivo. Tá? Então, a chance de cegueira pode ser mais de 2 vezes maior do que no glaucoma primário de ângulo aberto. Né? Na nossa população brasileira, a gente tem uma frequência menor do que, por exemplo, na população asiática, mas a gente tem que ter esse cuidado. E é importante a gente lembrar que essa situação ela pode ser reduzida se o processo de fechamento angular
for interrompido na hora certa, num estágio precoce, tá? Porque quando você pega num estágio mais avançado, você tem poucos recursos que não sejam invasivos, tá? E para isso, a gente tem que fazer gonioscopia, tá? A gente fala isso para os colegas em congresso, mas a gente tem que falar muito para os residentes e fellows o quão importante é a gonioscopia, independente da subespecialidade que você tenha mais interesse. Gonioscopia é um exame extremamente importante. Se você se dedica a aprender cirurgia de catarata, que é uma cirurgia tão sofisticada, não tem justificativa para você não ser craque em fazer gonioscopia. Então, a gente tem situações clínicas importantes para considerar a participação da retirada do cristalino, né? A gente tem os indivíduos que podem ter, dentro da doença fechamento angular, os suspeitos de fechamento angular, os pacientes com fechamento angular agudo, ou o antigo glaucoma agudo, os pacientes com fechamento angular crônico e glaucoma primário de ângulo fechado, e a gente tem que considerar se o paciente tem um cristalino transparente ou se ele tem catarata, tá? Nessa nossa linha de raciocínio. E a cirurgia de falcoemulsificação, ela tem sim, dentro desse arsenal terapêutico do tratamento de glaucoma primário de ângulo fechado e fechamento angular, uma participação muito importante e usada em situações estratégicas, tá? Por que a cirurgia do cristalino ela é efetiva, né? Ela tem uma eficiência grande na redução pressórica, a gente sabe disso, a literatura mostra isso para a gente, e a gente tem estudo mostrando para a gente que quando a gente compara a retirada do cristalino em glaucoma primário de ângulo aberto, a probabilidade de você obter uma redução pressórica maior que 5 milímetros, ela não chega a ser maior do que 3%. E quando você fala de glaucoma primário de ângulo fechado, essa probabilidade é muito maior, tá? Tem estudo bayesiano falando em torno de 50%. E por que isso, né? A gente tem várias possibilidades anatômicas por conta desse benefício, né? Abertura angular, ruptura de goniosinéquias, maior acesso do humor aquoso à malha trabecular, outros mecanismos, por exemplo, alterações induzidas pelo próprio ultrassom do faco, expansão do canal de Schlein, mas tem olhos que vão responder e tem olhos que não vão responder à retirada do cristalino nesse processo de facomulsificação. Tudo vai depender da capacidade funcional do sistema de escoamento, tá? Existem alguns fatores pré-operatórios que já foram estudados como fatores preditivos, né? Então, a gente sabe que quanto maior a pressão intraocular no pré-operatório, maior a chance, tirando só o cristalino, da pressão intraocular ser mais alta, ou seja, de você ter uma resposta pior. Ao mesmo tempo, quanto mais profunda a câmara anterior no pré-operatório, maior a chance de ter uma pressão mais alta no pós-operatório por conta da menor participação do cristalino nesse processo de fechamento angular. E por outro lado, quanto maior o lens-val, maior a chance de redução pressórica por conta da maior participação do cristalino. Então, vamos considerar algumas situações clínicas, né? Então, nos suspeitos de fechamento angular, para muitos parece óbvio, mas é importante porque para alguns não é, né? Retirar o cristalino transparente num paciente suspeito de fechamento angular não é recomendado, tá? E por que não é recomendado? Porque a gente sabe que o risco de fechamento angular no suspeito de fechamento angular primário é muito baixo. Isso já foi estudado por alguns importantes estudos internacionais e ele não passa de 2% ao ano, tá? Então, não faz sentido, nesses suspeitos, a gente sair tirando o cristalino. Se a iridotomia nesses suspeitos é questionada, quanto mais a retirada do cristalino. Agora, se o paciente tem catarata e é suspeito, você tem uma combinação perfeita, porque a gente também tem evidências na literatura que a facomulsificação nesses pacientes é mais do que suficiente para resolver o problema. E nos pacientes com fechamento angular agudo, o que a gente tem de evidência de retirada do cristalino? Tá? Então, já teve estudo, e aqui eu estou colocando para vocês uma revisão sistemática ao Cochrane, dos dois principais estudos que são considerados importantes, comparar tirar o cristalino ou fazer iridotomia no fechamento angular agudo, né? Os dois estudos mostram para a gente que realmente a gente consegue ter uma redução pressórica substancial, tirando o cristalino nesses pacientes no intervalo de tempo que foi estudado, que é aproximadamente 2 anos,
Apesar disso, quando você compara com a iridotomia, a gente não vê claramente um benefício maior do ponto de vista de risco de ter uma nova crise ou de ter necessidade de fazer uma outra cirurgia quando você compara uma iridotomia bem feita versus a retirada do cristalino. E, por outro lado, a gente sabe que fazer a FACO num paciente com fechamento angular agudo, como alguns colegas por aí até propõem fazer, é extremamente desafiador. Tá? A gente está falando de uma córnea edemaciada, uma câmara muito rasa, midríase ruim, fraqueza zonular, inflamação aguda do olho, né, que pode interferir muito no processo cicatricial pós-operatório e no resultado cirúrgico. Tá? Então, faz mais sentido, e a recomendação da literatura é você fazer, sim, o tratamento clínico, fazer iridotomia, e se o paciente, após esse tratamento, não resolver ou estiver evoluindo mal, aí você pode até considerar a retirada do cristalino depois que o olho estiver mais calmo, a córnea estiver melhor, o olho menos inflamado, você tem uma chance melhor. Tá? E naqueles pacientes com fechamento angular crônico, né, com ou sem neuropatia glaucomatosa e que não estão bem controlados, tá? Então a gente tem um estudo muito importante que é o EAGLE. O EAGLE é um estudo multicêntrico internacional, um ensaio clínico randomizado, envolveu aí mais de 400 pacientes e comparou fazer FACO ou fazer iridotomia periférica nesses pacientes, né? E um estudo que envolveu pacientes acima de 50 anos com 30% de chineses e pacientes que tinham fechamento angular primário com pressão maior que 30 ou glaucoma primário de ângulo fechado com pressão maior que 21. Não tinha nenhum paciente que tinha história de glaucoma agudo, de fechamento angular agudo, nenhum paciente com glaucoma avançado e nenhum paciente com catarata sintomática. Então, era um cristalino ou transparente ou com uma catarata muito inicial que, pela catarata em si, não teria indicação de removê-lo, né? Foram seguidos por 3 anos. O que o estudo mostra para a gente é que a qualidade de vida do paciente fazendo FACO parece ser melhor, mas muito mais às custas da melhora da refração na acuidade visual do paciente. Nos lugares onde ele foi feito, a custo-efetividade, por incrível que pareça, é maior fazendo a FACO, e uma menor necessidade de cirurgias após a facoemulsificação comparada à iridotomia. Só que a diferença pressórica entre os dois, entre fazer iridotomia e fazer FACO, ela foi em torno de 1,18. Que para glaucoma inicial e moderado é praticamente nada de benefício de querer fazer FACO nesses pacientes primeiro. Tá? Uma coisa interessante de uma análise secundária desse estudo é que fatores para falência foram não ser de origem chinesa, e daí o cuidado que a gente tem que ter que esse estudo talvez não possa ser totalmente traduzido para uma população igual a nossa população brasileira, né? E também o paciente que tinha pressões mais altas e uso de medicações antiglaucomatosas no pré-operatório. Então, por conta das várias limitações do estudo, a gente ainda acha que fazer iridotomia é a melhor abordagem nesses pacientes, né? E, claro, que se o paciente também aqui não tiver um controle adequado ao longo do tempo, a retirada do cristalino pode ser algo a ser considerado posteriormente. E nos pacientes com fechamento, com a doença de fechamento angular e catarata, né? É algo óbvio, né? O paciente tem catarata, vai ter que operar. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem várias circunstâncias. Eu tenho fechamento angular primário sem glaucoma, fechamento angular primário com glaucoma inicial e moderado, fechamento angular primário com glaucoma avançado, paciente usando 2 drogas e pressão 16, ou paciente com 33 drogas, ou seja, descontrolado. E a questão aqui é saber se eu vou associar ou não vou associar uma cirurgia antiglaucomatosa com essa cirurgia de catarata, já que eles conseguem ter um efeito significativo na redução pressórica pela retirada do cristalino. O que a gente tem de evidência? A gente tem 2 importantes ensaios clínicos randomizados que vale a pena discutir aqui com vocês, que é do Clement Tan, do pessoal de Hong Kong. Esse ensaio clínico que ele fez era um FACO versus FACO trabeculectomia, seguido por 2 anos em pacientes clinicamente controlados, né, que tinham uma pressão controladinha. Esse estudo mostrou que, em termos de controle pressórico, não houve muita diferença entre fazer FACO ou FACOTREC, né? Em termos de número de medicações, a FACOTREC teve um menor número de pacientes usando medicações no pós
procedimento, só que o percentual de complicações pós-operatórias, claro, foi muito maior na facotrabeculectomia do que na faco isolada. E nesse período de segmento, a taxa de progressão do glaucoma foi muito semelhante entre os dois grupos. Só um paciente que fez faco precisou fazer uma trabeculectomia depois para controlar a pressão nesse estudo em pacientes clinicamente controlados. Esse mesmo grupo estudou também, através de ensaio clínico randomizado, pacientes que não estavam clinicamente controlados. E aqui a gente vê uma vantagem um pouco maior para a facotrabeculectomia nesses pacientes e também em termos pressóricos e também em número de medicações, né? Mas aqui a gente também vê uma maior frequência de complicações no grupo de facotrabeculectomia e no grupo que só fez faco desses pacientes não controlados, seguidos em 2 anos, 15% aproximadamente precisaram fazer uma cirurgia de trabeculectomia para controlar a pressão. A gente tem também estudo de meta-análise com 7 ensaios clínicos randomizados publicados no ano passado, falando para a gente basicamente o que a gente viu desses outros estudos, ou seja, cirurgia combinada abaixa mais a pressão, diminui mais o número de medicações, só que tem mais complicações. E pacientes que estão clinicamente controlados, facoemulsificação parece ser mais certeiro, especialmente na questão de melhor acuidade visual, melhor resultado de visão para o paciente pós-operatório. O que a gente tem de consenso, então, já que tem essas informações? Qual que é o consenso da Associação Mundial de Glaucoma e da Sociedade Brasileira de Glaucoma? Então, basicamente, quando a gente tem um paciente com um bom controle pressórico, poucas goniocinéquias, facoemulsificação isolada pode resolver o problema de maneira mais tranquila. Quando você tem um paciente mal controlado, goniocinéquias extensas, glaucoma avançado, a ideia aqui é facotrabeculectomia, né? O risco do paciente ter problemas sérios depois é muito alto para vocês tentarem só a facoemulsificação. Agora, se o paciente tem um nervo óptico ainda saudável e não está clinicamente controlado, claro, há possibilidade de você considerar fazer só a faco e, caso o paciente precise, você pode ponderar fazer uma cirurgia fistulizante depois, né? Como a gente viu naquele estudo, 15% só em 2 anos tiveram que fazer facoemulsificação, trabeculectomia naqueles pacientes não controlados, né? Agora, uma coisa importante nessa discussão é que, às vezes, e os residentes veem isso aqui no ambulatório, é que não é tão fácil medir nível de comprometimento quando o paciente tem catarata e glaucoma de ângulo fechado. Tá? Às vezes a gente tem umas surpresinhas, né? Eu chamo de Kinder Ovo, né? Você tirou, aí você viu que o nervo está completamente comprometido, e aí a coisa pode ser difícil, né? Nem sempre é fácil avaliar a parte funcional e nem estrutural, e em algumas situações a gente pode ter que considerar fazer, por exemplo, uma facotrabeculectomia fechada, né, que eu deixo os pontos mais apertados e eventualmente você vai ou não fazer lise de sutura no pós-operatório, se você tem receio de que esse paciente tem um glaucoma avançado e você não está conseguindo avaliar ele direito, tá? Agora, naqueles pacientes em que você optou por fazer só a faco, mesmo naqueles que tinham boa indicação de fazer só a faco, a gente tem que lembrar de estudos como esse aqui. Esse é um estudo de segmento de 10 anos de pacientes que fizeram só faco em suspeito de fechamento angular primário e glaucoma primário de ângulo fechado. Esses pacientes tinham, em média, pressões abaixo de 21 em todos os grupos, com ou sem medicação. E reparem que nos 10 anos de segmento, aqueles que tinham glaucoma primário de ângulo fechado tiveram uma taxa de progressão muito maior do que os outros, ou seja, eles progridem. 1/3 progride, apesar de ter feito faco. E quase 50% precisaram de alguma intervenção adicional, que poderia ser laser ou cirurgia, tá? Então é importante lembrar que esses pacientes que fizeram só faco, um bom percentual pode precisar de intervenção num segmento de longo prazo, tá? Outro ponto importante que a gente pode discutir aqui, dentro dessa questão de fazer a faco no glaucoma primário de ângulo fechado, não é só a trabeculectomia. Existe um procedimento chamado goniocinequiálise. O que é isso? É uma técnica cirúrgica para romper as sinéquias anteriores periféricas com o objetivo de restaurar a função trabecular, tá?
Você tem a forma como a gente faz isso é durante a facomulsificação ou no final da facomulsificação, por meio de um instrumento cirúrgico, pode ser feito de forma mecânica, tá? Com ou sem goniolente, uma espátula empurrando a íris para baixo, ou por um viscoelástico, um viscoelástico com a intenção de fazer uma chamada viscogonioplastia, ou seja, pelo viscoelástico você empurra essa íris para baixo e vai soltando essas aderências, né? Geralmente feito junto com a faco, e agora a eficiência disso ela é muito discutida, tá? A gente tem estudo na literatura como esse aqui, recente, falando que o benefício de fazer goniocinequiálise com a faco versus só fazer faco não parece ser nada interessante, a gente não vê vantagem adicional, e tem estudo, como esse ensaio clínico, esse estudo de meta-análise que pegou 9 ensaios clínicos randomizados, mostrando que existe algum tipo de vantagem de fazer a goniocinequiálise, especialmente naquela forma instrumental, né, onde você usa uma espátula para romper essas goniocinéquias. Essas diferenças entre estudos provavelmente têm a ver com o tempo de goniocinéquia, né? Esse estudo desse grupo japonês é bem interessante porque ele mostra que você tem uma série de alterações anatômicas na malha trabecular e também do ponto de vista celular, à medida que esse tempo de goniocinéquia vai se estendendo. E essas alterações vão se tornando irreversíveis. Ou seja, mesmo que você rompa a goniocinéquia, esse ângulo não vai mais funcionar direito, tá? E, por conta disso, a gente também tem evidências, como esse estudo aqui, que quando o paciente tem fechamento angular agudo, ou seja, o quadro é bem recente, né, ele tem um histórico de fechamento angular agudo, a goniocinequiálise ela é mais eficiente, né? Ela faz mais sentido porque o comprometimento do sistema de drenagem não é tão grande e provavelmente rompendo essas goniocinéquias você consegue obter alguma resposta da função de escoamento da malha trabecular, tá? Então, nos casos crônicos, o benefício é pobre e nos casos mais recentes, mais agudos, o benefício parece ser melhor, tá? E daí a estratégia de saber o histórico do paciente e o que propor para ele. Então, por último, né, o que eu acho que seria importante a gente considerar aqui é a questão pré, intra e pós-operatória do glaucoma, né, da cirurgia de catarata no fechamento angular primário, tá? Vocês vão ver que existem questões desafiadoras desde a biometria, né, como, por exemplo, aquele caso que eu mostrei que tem aí um olho muito pequeno, o cálculo da lente intraocular, o pessoal da ótica cirúrgica que é muito interessado e aprofundado nisso, sabe que esses olhos frequentemente têm erros no cálculo da lente, por uma série de fatores que a gente não vai discutir aqui, e também no intraoperatório, a gente tem que ter alguns cuidados, né? O uso do manitol é muito importante nesses olhos por conta da pressão positiva intraoperatória. Em alguns casos, pode ser necessário ter alguém da retina junto para fazer uma vitrectomia de alívio. E o uso de viscoelásticos para criar espaço na câmara anterior, viscoelásticos mais pesados, para tentar criar um pouco mais de espaço junto com o viscoelástico dispersivo, e aí você ter uma proteção endotelial maior, porque a gente tem que lembrar que numa câmara rasa, a caneta do faco está mais perto do endotélio, o risco de descompensação é maior, né? Um outro aspecto importante é que a midríase geralmente é pobre nesses olhos, a gente pode precisar de retrator de íris, e aí a gente tem que estar preparado para isso. E no pós-operatório, esses pacientes têm uma chance maior de ter descontrole pressórico, especialmente naqueles que fazem só faco, né? Então, muitas vezes a gente acaba dando acetazolamida para eles para usar no pós-operatório como uma medida de segurança. Bom, então, como mensagens finais, a faco ela pode oferecer melhora anatômica e também controle pressórico nesses pacientes com fechamento angular primário, com ou sem glaucoma e com ou sem catarata, dependendo das circunstâncias. A iridotomia a laser é ainda preconizada como abordagem inicial e naqueles em que você não está vendo uma evolução adequada da doença, provavelmente a retirada do cristalino pode contribuir para estabilizar o quadro, né? Agora, naqueles com
mau controle pressórico, doença avançada, a facotrabeculectomia acaba sendo a opção mais segura, tá? E lembrar que, independente de fazer isolada ou combinada, a faco nesses pacientes, ela é bem desafiadora, ela exige uma certa experiência do colega que vai fazer o procedimento e estar preparado para fazer a cirurgia. Então é isso aí, gente. Obrigado. Excelente, Vessani, excelente. Tem uma pergunta aqui no chat. Quer ver, Sung, Vicky, para O doutor, responder, por favor? sim. Eu acho que está projetado, há como predizer se o ângulo oclusível de um paciente com catarata e glaucoma leve para moderado se torne aberto após a faco? Pensando em associar 1 ou 2 MIGs a faco, por exemplo. Bom, essa é uma excelente pergunta, tá? Paciente com glaucoma primário glaucoma primário de ângulo fechado não é, até onde a gente tem evidência clínica hoje, tá? Um candidato a colocar um MIGS, um iStent ou algum dispositivo que você queira melhorar o sistema de drenagem, tá? A gente tem alguns estudos começando a pensar em fazer um tipo de MIGS que chama GAT, em paciente com glaucoma primário de ângulo fechado, mas é uma coisa muito inicial. Então, é importante ter essa percepção de que hoje MIGS não é adequado, especialmente falando aqui de iStent, que é um dispositivo disponível aqui no nosso país. Esse não é o candidato adequado para fazer esse tipo de dispositivo junto com a cirurgia de catarata, tá? Especialmente porque a gente não tem muito como predizer o quanto esse sistema de drenagem vai funcionar, tá? A gente tem aqueles fatores pré-operatórios que eu disse, mas são apenas referências da chance do paciente ter de controle no pós-operatório. E, para ser muito sincero, como vocês viram pelos estudos, só a faco, naqueles clinicamente controlados, é mais do que suficiente para resolver o problema. Então, não faz sentido eu ir lá e botar um iStent naquele ângulo, tá? E gonioscopia sozinho, tem como predizer se com faco, após faco, vai ficar com um ângulo maior, mais aberto? O gonioscopia dá alguma pista? Boa pergunta, boa pergunta. Pelo que a gente vê da literatura, eu não descrevi os detalhes daquele estudo do Clement Tan, mas a extensão de goniocinéquias era grande, era mais de 200 graus, né? Geralmente, o melhor parâmetro nessa história é a pressão intraocular, tá? Porque, às vezes, a gente até não consegue avaliar tão bem na gonioscopia desses pacientes o quanto você tem de extensão de goniocinéquias, né? Geralmente, a gente tende a acreditar que muitas goniocinéquias, a chance é menor. Mas, em geral, a pressão intraocular pré-operatória acaba sendo o grande fiel da balança para decidir se ele vai ter uma chance maior ou menor, e não necessariamente só a gonioscopia, só a extensão das goniocinéquias, né? Tenho só mais uma pergunta. Paciente com pressão normal, 13, 14, ângulo oclusível, sem sinéquia. Você costuma complementar com algum exame, tipo ACT anterior ou UBM, ou só gônio mesmo? Não, eu acho que a gonioscopia acaba sendo a nossa grande referência, a nossa grande informação. Às vezes, quando você tem uma gonioscopia onde você tem muita irregularidade, né? Você tem aquelas ondulações na periferia da íris e você começa a desconfiar que o paciente pode estar tendo cistos irianos, você pode complementar com o BM para ter uma documentação melhor, né? Até por conta de saber que muitos desses pacientes que têm múltiplos cistos de corpo ciliar e fechamento angular, eles não respondem tão bem à iridotomia. Mas na maioria dos pacientes, só a gonioscopia é mais do que suficiente, né? Doutora Niva, tem alguma pergunta? Não, Sung, estou super feliz com o dia de hoje, com a noite de hoje. Foi bem completa. Eu só queria avisar que semana que vem a gente vai ter um Grand Round internacional com os residentes de Los Angeles, orientados pelo Dr. Rodrigo Brant, o nosso querido mineiro.
Obrigada, doutor Roberto Vissani, e boa noite a todos. Obrigada.